Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Meu nome é Thiago e eu fiquei devendo o último vídeo do Giro da Rodada. Bom, para compensar, eu vou trazer esse vídeo do pré-jogo, que vai ser bem mais curtinho. Então, solta a vinheta. Volta da vinheta e eu vou dar um leve toque na última rodada do Carioca. Basicamente, os quatro grandes do Rio conseguiram resultados positivos, nenhum deles foi derrotado, porém o Fluminense foi o único time que não conseguiu ganhar. Jogou contra o Madureira, acredito que não tenha jogado bem. O Madureira, em que peça ser um time bom, o Fluminense estava com o time titular, talvez esteja encontrando um pouco de dificuldade para organizar o time agora com essas peças de reposição, mas eu acho que está sofrendo muito pela ausência do Paulo Henrique, do Ganso, né? Eu falo Paulo Henrique, pode pensar que é do Vasco, mas é o Ganso, que está doente ainda, com um problema de coração, e o Renato Augusto, que seria seu reserva lógico, ele também está afastado para fazer uma cirurgia. Bom, o Flamengo ganhou de 2-0 do Volta Redonda. O Flamengo controlou muito bem o jogo, no estilo do Felipe Luiz, aquele controle de bola, e o Rascaeta desequilibrando com os toques rápidos e a colocada de bola para os jogadores, para os centroavantes. O Juninho não sei se entregou ainda o que a torcida espera, mas ele se mostrou bem melhor que o substituto, que seria o Carlinhos, em que pese o Carlinhos ter jogado bem nos primeiros rodados do Carioca. Bom, Vascão. 4-1 Vasco. O que isso representa? Isso representa uma evolução do último jogo? Em questão de finalizações, sim. Porém, o Vasco está se mantendo naquele estilo que o Carelli se propôs. Uma linha de defesa sólida, um meio de campo articulado com toques curtos e rápidos, desequilibrando assim a defesa do time adversário. Além disso, o Verratti voltou a marcar. Ah, mas ele marcou só de cabeça. Não, senhores. De costela. Pode anotar, de costela. Ele fez o gol de costela, onde foi tentar dar uma pressão, como ele sempre faz, e o goleiro chutou em cima dele, gol Vasco 1-0. Logo em sequência, o Coutinho recebeu a bola, buscou um drible por fora da área, arrastou por dentro e chutou de chapa no canto oposto do goleiro, 2-0. A Portuguesa não baixou o ímpeto. No final do primeiro tempo ainda, eles conseguiram fazer o gol, né? Ficou 2-1 Portuguesa no intervalo. E já no início do segundo tempo, o Vasco começou de novo a trabalhar a bola bem e acho que se manteve com o controle da bola por volta de um minuto e meio, até que o PH conseguiu finalizar de perna esquerda no fundo da rede da Portuguesa. E por fim, o Hugo Moura que entrou, né, sempre entrando bem nos jogos, eu acredito que ele não tem entregado a vaga de titular, ele está lutando por ela, o que é muito bom para o Vasco. Ele conseguiu fazer um cruzamento, salvo engano, para o Verratti, que tocou no Verratti a gol. Infelizmente, eu acho que é um dos melhores centroavantes do país. E que pese ter um pouco de falha em questão de velocidade, mas aí eu não vou entrar nessa discussão não. O Verratti é um excelente atacante, ponto. E por fim, vamos falar do Botafogo 2, Bangu 0. O Patrick de Paulo conseguiu voltar a marcar nesse jogo, o que mostra que ele não desistiu de ser titular do Botafogo, uma empreitada muito difícil, observando o elenco como um todo, certo? O Cauê também conseguiu marcar um gol. E é isso, gente. O Botafogo está mostrando uma melhora, né? O jogo passado ele infelizmente perdeu, mas isso é bom para mostrar que o time mesmo B do Botafogo tem jogadores dispostos a lutar para ser titulares. Bom, vamos falar agora do pré-jogo, né? Vamos começar com Botafogo e Fluminense, que vai ser o clássico da rodada. Bom, senhores, Botafogo e Fluminense. Importante dizer que o Botafogo vai usar o time titular completo, mesmo que não tenha um técnico titular ainda. O interino está responsável pelo treinamento. Também não vai ter o Bastos, que está se recuperando de um procedimento cirúrgico, salvo engano. E o Arthur, que veio do Zenit, daquela negociação do não é Igor Jesus, eu esqueci, mas vou colocar o nome do jogador aqui. Ele vai para o Zenit, o Arthur veio para o Botafogo. Então, o que eu posso falar desse Botafogo? O Botafogo tem grandes chances de vencer esse clássico. Eu acredito que pelo plantel do ano passado, ele seja, num todo, melhor que o do Fluminense. Principalmente o futebol que o Fluminense tem mostrado. Eu não gostei muito do estilo de jogo do Fluminense. E por isso, já que eu falei do plantel, eu vou falar da provável escalação, né? John, Vitinho, Lucas Reuter, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Gomes, o Patrick de Paula ou o Alan, certo? O Savarino, Igor Jesus, e aí tem uma discussão. Quem vai atuar ali
pelo lado esquerdo do Botafogo. Eu ouvi certas pessoas falando o nome, já outros falando outro nome. No final do vídeo eu vou deixar minha opinião para ver qual jogador. Vamos ver se você concorda comigo. Deixe seu comentário aí. Bom, já que eu falei do Botafogo, eu também vou falar da escalação do Fluminense. A escalação praticamente do último jogo, tirando talvez, esse é meu caderno de cola, senhores, tirando talvez o Thiago Silva, que teve uma pequena, na entrevista ele reclamou um pouco da questão da preparação muito curta, de questão da pré-temporada do Fluminense, e não é só ele, muitos reclamam. E para esse jogo, talvez o Mano Menezes use uma linha de 3 volantes. Mas antes de falar dos volantes, vamos começar pelo goleiro, né? O Fábio vai entrar, Samuel Xavier, aí vem ou o Ignacio ou o Thiago Silva, não sei certo. Thiago Santos provavelmente vai atuar como zagueiro, e na lateral esquerda temos o Fuentes, que eu acho que atua melhor como lateral do que como zagueiro. Porém, né, depende muito do que o Mano entende para o jogo. Bom, a linha de 3 zagueiros, aí vem o Hércules, o Martinelli, e vem ou o Bernard ou o Isaac. O Isaac é um menino ainda, vem da base do Fluminense, teve essas duas possibilidades. Fora isso, o trio de ataque, Senna, Cano e Keno. O Cano sempre que tem oportunidade faz gol, o Keno também, salvo engano, no jogo anterior também fez um gol, inclusive acho que foi contra a Portuguesa, que ficou 3-1, isso exatamente, acho que o Keno e o Cano marcam um gol. E o Serna, ele sempre faz jogadas impressionantes que buscam ou a linha de fundo ou o drible que permite um colega chegar na cara do gol. Bom, na minha opinião, como foi dito, o Botafogo tem maior chance de ganhar. Nada impede que o Fluminense ganhe. Mas eu acredito que o Botafogo vai ganhar por questão da cabeça do time, do motor do time, que para mim é o Paulo Henrique Ganso. Ou na ausência dele, o Renato Augusto. Como os dois estão fora, eu não vejo nenhum outro jogador que faça essas jogadas pensantes do Fluminense. Bom, essa ficou a minha opinião sobre o pré-jogo do Fluminense e Botafogo. Vai ser um clássico e espero, né, que temos um grande jogo, não necessariamente com muitos gols, mas com muita entrega e dedicação dos jogadores. Vamos agora falar do próximo jogo? Não podia ser diferente, vamos falar do Gigante da Colina. O Vasco vai jogar contra o Maricá, sendo o Maricá mandante, mas o jogo sendo São Januário. O Maricá é líder dessa primeira fase do Carioca, ele vem jogando muito bem, um time muito conciso e que tem uma marcação muito intensa, ao meu ver. E o Vasco, talvez o Carelli tenha entendido que vai poupar para o próximo jogo, ou vai experimentar outros jogadores, vai mexer. Só tem 2 jogadores que não vão sair, que todo mundo sabe que são os faminhos do Vasco, Léo Jardim e Vegete. Bom, dito isso, os outros jogadores que podem ser aproveitados são, segundo minha cola, PH, o Souza ou o Lucas Freitas. O Lucas Oliveira provavelmente vai se manter. Vai ter o Vitor Luiz. O trio de meio de campo aí tem uma certa dificuldade para saber quem vai ser, mas provavelmente será Hugo Moura, Max ou Tietê e Matheus Carvalho. Sendo que no ataque, provavelmente o Coutinho vai ser mantido no banco, onde a titularidade vai ser do Payet, o Alex Teixeira se mantém, e como centroavante, nosso Vegete, que sente o faro do gol. Não é à toa que no último jogo, gol de costela. Né? Poucos jogadores podem falar que já fizeram gol de costela. E, senhores, talvez o Maricá possa acabar com essa série de vitórias, esse período invicto do Vasco. Não é nem de vitórias, porque o Vasco teve, salvo engano, 2 empates. Mas pode ser que o Vasco ganhe. Pode ser que eu não acredito. Talvez ele não faça 4-1, um placar tão elástico, mas eu acredito que ele possa ganhar sim. Uma vez que manteve a estrutura básica, né, a ideia básica do Carille se mantém e nada indica que isso será alterado, certo? Sendo assim, eu acredito que o jogo em São Januário, mesmo o horário é 7 horas, salvo engano, 19 horas, eu acho que é possível manter essa invencibilidade. Sendo assim, eu vou deixar aqui, na minha opinião, né? O Vasco 3-1, né? 3-1, vai que o Maricá faz um gol, né? Se não for, né, infelizmente, não tem o que fazer. Vou morder a língua e vou aceitar que estava errado. Mas se não, 3-1 Vasco para manter, né? Mas imagina, um do Verrete, um do Payet e Alex Teixeira, um seu, você merece, cara.
Sua recomposição para o meio de campo tem sido fundamental para o Vasco conseguir manter a solidez defensiva, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo. Eu acredito que você está fazendo um trabalho muito bom e se entregando pelo time. Então, vai, Alex, um gol seu hoje. E da Portuguesa e do Maricá, felizmente não me recordo nenhum nome de cabeça, mas vai lá, acredito. 3-1, Vasco ganha, Maricá marca um gol. Bom, vamos falar do próximo jogo então. Bom, minha gente, vamos falar agora do Flamengo, né? Não vai ter aquele de trocar de blusa para falar do Flamengo, não vou manter minha camisa do Vasco, que hoje está muito quente, muito quente. Bom, Flamengo e Sampaio Corrêa, certo? O Flamengo está fora do G4 do campeonato atualmente, porém, isso pode mudar com o jogo do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa vem de uma série de jogos que entre empates e vitórias, mas para ganhar desse Flamengo, eu acredito que o Sampaio Corrêa não vai dar conta. O time do Flamengo não vai mudar muito a estrutura, o Felipe Luiz é bem firme nesse sentido. Ele vai preservar alguns jogadores, acredito eu, e sendo assim, a escalação do Flamengo provável é Rossi, Wesley. Sim, vou pegar minha cola porque eu só sei o nome de alguns jogadores para sacanear meus amigos flamenguistas. Vamos lá. Léo Ortiz vai se manter no time principal, provavelmente do lado dele vai jogar o Cleiton, que é o menino da base, no lugar do Léo Pereira. Caso não, o Léo Pereira deve entrar, uma vez que o Flamengo não dispõe de muitos zagueiros agora. O Pablo, que voltou de empréstimo do Botafogo, provavelmente vai ser negociado, salvo engano, com o time do Nordeste. E, bom, o Danilo provavelmente não foi fechado ainda com o Flamengo, não teve assinatura dos documentos, mas eles estão tentando correr com isso para ele poder jogar a Supercopa do... esse é meu cachorro aqui cavando a parede. Senhor, está quente demais, mas já resolvi o problema. Coloquei um ventilador em cima dele, ele pegou o brinquedo e foi para lá. Bom, eu estava falando da linha de defesa do Flamengo, e eu vou repetir. Eu acredito que seja o Wesley, o Léo Ortiz, o Cleiton, que é o menino da base, ou o Ayrton Lucas, ou o Alexandre. Compondo o meio de campo, nós vamos ter o Pulgar, o Everton Araújo, ou o Alcaraz, ou o Arrascaeta. Eu não acredito que o De La Cruz entre nesse jogo. E ainda teríamos o Matheus Gonçalves, o Michael, e como centroavante, ou teríamos o Juninho ou o Bruno Henrique como falso 9. Bom, observando o time do Flamengo, o time de Sampaio Corrêa, acredito que a vitória seja do Flamengo. Acredito que o placar seja do Flamengo, bem como o controle do jogo. Só que nada impede do Sampaio Corrêa forçar um empate ou até mesmo uma vitória. É um time que tem se mostrado muito resiliente, jogando às vezes com um a menos consegue arrancar um empate, consegue marcar gols. Então, em que pese ter uma defesa vazada, eles também têm um time que marca muitos gols. Então, pode ser que eles consigam ganhar do Flamengo, porém, eu acho que a vitória seria do Flamengo. Por quanto? Aí realmente eu não sei opinar. A do Vasco eu dei minha opinião sincera, que eu acredito que vai ser um placar, será uma vitória do Vasco, totalmente parcial. Mas do Flamengo, sinceramente, acredito que vai vencer, mas não sei por quanto. Bom, vamos para considerações finais. Então, voltei para falar quem seria esse jogador que jogaria para o lado esquerdo do Botafogo. Eu acho que é o Matheus Martins. Ele vem se mostrando muito bem. Bom, não acredito que tenha outro jogador, uma vez que muitos saíram do Botafogo para o exterior. Eu agradeço muito por ter me assistido até aqui. Deixa o like, deixa o dislike. Tamo junto e vamos ver se eu acertei os placares, hein? Um abraço.